E aí, motoristada desse meu Brasil varonil, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você está assistindo o vídeo. Saiba que é um prazer enorme, quase astronômico, estar aqui para falar sobre a PLP 152 de 2025, pessoal. Aproveita, dá um like, clica, curte, compartilha, manda para aquele nosso amigo que não está sabendo das coisas, que é para ele passar a ficar por dentro, e também se inscreve no canal, que é para eu possa ganhar um dinheirinho com as visualizações de vocês. Sim, porque essa história que os youtubers ficam, se inscreve no canal aí para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que mais pessoas fiquem sabendo. Não é isso não, é porque quanto mais vocês visualizam, mais a gente ganha. Eu ainda não tenho o número de inscritos suficiente para ganhar, precisa de no mínimo 1.000 inscritos, eu não tenho isso. Mas a partir do momento que eu tenha, eu vou ganhar 15 centavos de dólar por cada visualização de vocês. Portanto, se inscreva no canal que é para deixar o tiozão Rix aqui rico, tá bom? Vamos agora falar do PLP 152 de 2025. Bom, esse projeto de autoria do deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, que a gente vê pelo texto dele que ele não tem conhecimento de causa, e que foi pego como relator o deputado Augusto Coutinho, também do Nordeste, lá do Republicanos do Pernambuco. Conforme agora eu vou passar para vocês, vocês vão ver que o projeto ele traz algumas coisas positivas, como sempre, né? Sempre tem alguma coisa que melhora, mas no mais, nós vamos continuar tendo o mais do mesmo, tá? Vou colocar agora aí na tela para vocês e ao final do vídeo eu vou deixar ele lá, eu vou passando página por página do projeto, são 10 páginas só, tá? Eu deixo 5 segundos, que é para tempo de você dar pausa, poder ler o texto, depois você solta a pausa, aí só quando passa para a página seguinte, você dá pausa de novo, você lê, mas isso ao final do vídeo eu vou fazer. Mas agora, vamos comentar o que está no projeto. E a primeira pergunta que eu fiz para o projeto é: o que a PLP 152 de 2025 vai significar na vida dos trabalhadores em transportes por aplicativo? A primeira coisa que a gente encontra lá é que ela cria uma nova categoria profissional do Brasil, abro aspas, o trabalhador plataformizado, fecho aspas. Ele é um profissional que aceita e executa trabalho por meio de plataformas digitais. É uma nova categoria de prestação de serviço na pessoa física, no CPF. Não é CLT e também não é MEI. Portanto, você, motorista de aplicativo que está pagando MEI, pode preparar para parar de pagar, porque você, a partir do momento que esse projeto for aprovado na Câmara e depois no Senado, você não poderá mais pagar o MEI, porque você vai ser um trabalhador plataformizado e a parada vai mudar todinha, tá bom? Você irá pagar INSS à razão de 5% dos recebimentos brutos que são recolhidos ao pagamento da prestação de serviço e serão repassados ao INSS. Aqui, o rendimento bruto, que sim, imposto no Brasil é sempre sobre o rendimento bruto, qualquer que seja o imposto. Aqui o que você tem que entender, motorista? Que o rendimento bruto é sobre aquele valor que é cobrado do passageiro, não é o valor que realmente, que efetivamente aparece na tela do celular quando a Uber te manda aqui te manda aquela mensagem, aí está dizendo, em cima já aparece lá, 10,80, tá? Então esse 10,80 é o que você vai receber, mas o bruto é o que ela está cobrando do passageiro. Portanto, se ela estiver cobrando, por exemplo, R$ 22, é sobre R$ 22 que você vai pagar esses 5% de INSS. Compreendeu até aqui? Então vamos ver em segundo o que esse PLP tem para nós. Como fica o imposto sobre a categoria e também o imposto de renda da pessoa física. As plataformas terão de informar à Receita Federal todos os valores recebidos pelos profissionais plataformizados. Todos os valores serão passíveis de tribuição, inclusive aquela gorjetinha de 1, de 2, de 3 reais, 5 reais que o passageiro deixa ao final da viagem, quando ele gosta muito do papo, essa também vai ser tributada. Aí agora aqui uma explicaçãozinha básica, tá? Como o ano passado surgiu aqui, na reforma tributária que nós, motoristas de aplicativos, iríamos pagar um imposto de 26,5% só por sermos motoristas de aplicativo. Mas o que acontece? Na declaração de imposto de renda no ano seguinte, nós ainda iremos pagar mais 27,5%. Aí alguém, né, deu uma esperneada, inclusive parece que o Marlon, tá, aquele que foi vereador em São Paulo e que está sempre aí lutando pela classe, ele foi lá, falou com um, falou com outro, pegou a assinatura, foi no Senado e conseguiu, então, acabou esse imposto de 26,5%. Nós não seremos taxados em 26,5%. Pagaremos só os 5% de INSS, tá? Então, o que nós temos aqui? Que aqueles trabalhadores como eu, como você, que tem uma remuneração normal, faz aí
1.500, 1.800, 2.000 por semana, tá? Essa turma vai pagar só o desconto de INSS. Já agora, aqueles motoristas que apregoam aqui faturamentos nababescos de 15 mil, 18 mil, 24 mil reais por mês, esse daí vão tomar-lhe uma descontada de imposto de renda na fonte. Vamos tomar aí que esses caras façam, né, entre 4 e 5 mil reais por semana, esses nababescos, né? Vamos colocar uma média de 18 mil reais no mês. Eles vão pagar um imposto de renda de 4.950, ou seja, a cada semana que eles fazem, digamos, esses 4 mil, 5 mil, 4.500, eles vão ter de 1.200 a 1.300 reais descontado de imposto de renda. Isso é o que eu tenho para falar do que está no escopo da lei. Agora, como será a relação das plataformas conosco, motoristas plataformizados? O que elas podem continuar fazendo? O que elas podem fazer? Então vamos lá. Padrões de qualidade, avaliação em notas, o tipo de veículo, designar categoria. Na prática não muda nada, vai ser como é hoje, tá? Os valores das corridas respeitando o mínimo e o máximo que vai ser imposto pelo governo, que nós já vamos conversar mais à frente. Elas poderão criar e oferecer treinamentos para que os motoristas melhorem, para que os motoristas ascendam no tratamento com o cliente, né, com o passageiro. Elas podem definir normas de regras de segurança, como, por exemplo, excesso de velocidade, lotação de quantas pessoas podem no carro e tudo mais, tá? E punir quem desrespeite as normas estabelecidas, como, por exemplo, cancelamento, sair na porrada com o passageiro, elas podem punir, isso aí está liberado. E agora, vamos ver o que elas não podem fazer conosco. O que elas não podem fazer nem exigir. Não podem exigir exclusividade, o que não vai mudar nada, já é assim. Não pode impor uma jornada mínima de tempo conectado. Hoje, a Uber limita a 12 horas, tá? Quando dá 11 horas, ela fica mandando a cada corrida olha, a sua jornada vai acabar. Olha, você já está com quanto tempo? Olha, você vai parar. Olha, você já está com tanto tempo corrido. Então, isso daí vai acabar. Não pode penalizar o trabalhador que ficar offline. Vamos supor, você para ir no banheiro, para almoçar, ela não pode te penalizar por isso, tá? Ela não pode também te penalizar por recusar chamadas. Mas na prática vai continuar como é hoje. Você tem um mínimo de chamada para recusar, ou o máximo, não sei, e você não pode cair daquilo, senão ela pode te dar um bloco, tá? Ela não pode criar uma autoridade, um chefe para monitorar o trabalhador. De uma certa forma, ela tem sim esses chefes, e quem são? São os passageiros. O passageiro é uma espécie de controle de qualidade dela, o passageiro é uma espécie de chefe não declarado, não é uma persona, não é uma pessoa que se identifique, que você veja ela ali na sua frente, mas o passageiro, de uma certa forma, é o teu chefe. E ela também não pode te obrigar a aceitar e executar chamada, ou seja, já continua na mesma situação que está. Até aqui não muda nada. E agora nós vamos ver aqui uma coisa que muito nos chateia. Motorista bloqueado e que não reconhece a falta que gerou o bloqueio. O que mudou? Agora a plataforma será obrigada, está no escopo da lei, tá? A informar ao motorista o porquê dele ter sido bloqueado, qual a regra infringida e permitir a ele se explicar, se defender. Que nem quando você abre lá o teu aplicativo e está lá, aquele iconezinho deitado e o outro em pé. A sua conta merece atenção. Ela já vai ter que pôr embaixo o porquê que você foi bloqueado. E você vai te dar, sei lá, um prazo de 72, 48, 24 horas para você se defender. E aí vamos ver se acaba com esse maldito. Numa viagem, alguém reclamou que você foi rude. Isso não existe, cara. Isso não existe. Numa viagem. Eu já recebi um reporte desse e eu falei, gente, está muito indefinido isso. Como numa viagem? Qual viagem? Qual horário? Qual viagem? Com quem foi? Alguém, quem foi esse alguém? Se ela já mandar a viagem, a gente já consegue lembrar o que aconteceu. Porque uma pessoa como eu que faz de 25 a 35 viagens por dia, cara, você não consegue lembrar de tudo, cara. Mas de repente, se foi algum negócio que marcou, a gente vai conseguir se defender, ou pelo menos explicar o que aconteceu. E aí, é claro, isso, abro aspas, não garante que ela vá te aceitar de volta. Fecho aspas, tá? Isso é só que elas são obrigadas a declarar a você por que você está sendo bloqueado. Mas isso, em nenhum momento, o sistema diz aqui, a lei diz que ela tem que, após você se justificar, ela te aceitar de volta, tá? Aí talvez seja o caso daquela turma que é apaixonado, louco e desesperado por Uber 99 em Drive e tudo mais, procurar a justiça e um doutor juiz aí vai obrigar ela a te assumir de volta. E agora nós vamos para as taxas cobradas dos motoristas pelo uso da plataforma. O que mudou?
Aqui, nesse projeto de lei, foi criado um modelo com 3 opções para a operadora, para a plataforma, nos cobrar por nós usarmos a plataforma dela para ter trabalho. Primeiro, uma taxa fixa mensal, como já é na maioria dos aplicativos regionais, onde eles cobram do motorista uma taxa, o motorista paga, vamos supor, R$ 800 por mês aqui, então toda semana você faz lá R$ 700. Aí quando você vai receber, você recebe 500, porque ela já descontou 200 da mensalidade da semana, tá? A mensalidade é 800, mas a semana é 200. Segundo, uma taxa fixa por corrida, como é hoje o sistema da Uber 99 Drive, onde você pode ter descontada no máximo 30%, não é como é hoje que é 40%, 80%. Né? Tá. E também uma conjugada, que é uma taxa fixa mensal, é o modelo 1, taxa fixa mensal, e o modelo 2, que é uma taxa fixa por corrida limitada a 30%. Só que aqui no caso vai ser uma taxa fixa mensal, mas uma taxa por corrida limitada no máximo 15%, que eu creio que é o modelo que a dona Uber vai acolher. Por quê? Porque ela vai conseguir o negócio dela e arrancar o máximo de dinheiro de nós. Então, sei lá, ela põe uma taxa fixa aqui de X reais por semana e 15% por cada corrida. Que ela vai conseguir manter, é claro, ela pede para a IA dela fazer esse cálculo e ela vai fazer rapidinho, então ela vai colocar uma taxa semanal para você pagar, vamos supor, você fez R$ 1.000 aí, digamos que a taxa dela seja R$ 50, claro que não é, vai ser mais. E R$ 50 mais 15% de cada corrida. Aí no final da semana aí você acaba pagando, digamos, R$ 180. Então vai ser um negócio desse. Esse é o modo como as plataformas serão por nós remuneradas no que elas nos fornecem o trabalho para a gente ganhar um dinheirinho. E agora, por último, eu deixei como será a remuneração para os motoristas. Eu deixei esse tópico por último porque ele é embaçado e ele não trata da remuneração especificamente para o motorista. E aqui, o que está acontecendo? Está dando uma brecha para as plataformas colocarem no nosso toba. Vamos lá. O que mudou? Foi criado um valor mínimo para o passageiro pagar pela viagem, ou seja, eles só estão vendo quanto é que o passageiro vai pagar, tá? Então ele diz aqui que pagará R$ 8,50 para corridas até 2 km entre o embarque e o desembarque, ou seja, não é considerado o deslocamento até o passageiro. E o projeto também não fala nada sobre o tempo de viagem, que é o minuto rodado. Esse deslocamento até o passageiro, eu posso até dizer com certo orgulho que eu tenho um dedo nisso daí. Porque lá em 2017, 2018, quando a Uber começou a sacanear a gente, nós começamos a falar muito disso. Eu falava, pô, o que acontece, pessoal, nos vários fóruns em que eu participava? Quando você sai para atender o passageiro, você já está a serviço dele, porque até então o padrão era o deslocamento, aliás, como é hoje, tá? Como ainda continua, ela paga pelo tempo que o passageiro está dentro do teu carro, pelo tempo e pela quilometragem que você vai rodar com ele. Ela não paga, só que na hora de fazer o cálculo é juntado as duas verdades. O KM que você vai até ele, o tempo também, e depois o tempo que você vai levar, o KM e o tempo até o destino dele. Mas ela ainda continua calculando o preço em cima do deslocamento a partir do momento que o passageiro entra no teu carro até o momento que você deixa ele. E aqui o projeto não fala nada sobre o tempo de viagem, que é o minuto rodado. Aí você fala assim, pô, 8,50 por corrida até 2 km, aí isso aí, pô, dividido por 2 vai dar uns 4,25, né? O projeto, ele não faz nenhuma alusão às viagens de maior quilometragem, ou seja, uma corrida de 10, de 12, de 20, de 30 km, porque ele não informa o valor do KM rodado e menos ainda o minuto, que é a base da remuneração de atividade de transporte individual de pessoas. O táxi é assim, nós sempre fomos assim. E se for assim como está, a gente vai ter um KM rodado de 4,25. Aí muita gente já vai dar pulos de alegria, vão melar cuecas e calcinhas. Só que, pô, para aí, para aí, olha aí. Esses 8,50 aí, se tirar os 30%, digamos que a operadora escolha nos remunerar com a taxa de 30%, que é de 2,55, vai ficar 5,95 para o motorista. E isso sem considerar o tempo. Na prática, isso não muda nada. De uma certa forma, até dá uma piorada. Por quê? Porque se nesse tempo de levar esse passageiro, nesses 2 km, você pegar uma avenida congestionada que não tem como você desviar, você tem que pegar essa avenida, você já se estuporou, cara. Já se estuporou todinho. Enfim, eu vejo que aqui não há nenhuma vantagem para o motorista, tá?
Outra coisa, e também muito importante, este valor será reajustado anualmente pelo INPC. Não é como está essa transa hoje, que a gente está aqui há 8, 10 anos, ganhando praticamente o mesmo que se ganhava lá em 2015 e 2016, quando começou. Então, isso daí já é esse é um avanço que eu gostei, que inclusive no meu modelo de trabalho que eu criei um aplicativo, mas não consegui implementar, não consegui pôr para rodar, ele não tenho grana para colocar ele para rodar, para regimentar motoristas e tudo mais, mas eu já falava isso de reajuste anual, só que o meu reajuste era pelo próprio salário mínimo, tá? E isso daí é muito importante. Esse foi o principal aspecto desse projeto que eu achei positivíssimo, tá? E aqui também ele diz que os governos estaduais terão liberdade para alterar esse mínimo de acordo com a realidade econômica dos seus estados. Hoje, quem mora em São Paulo sabe que o salário mínimo de São Paulo é maior do que o salário mínimo do governo federal, que nem agora em 2026 o salário mínimo do governo federal é R$ 1.621 e o de São Paulo é R$ 1.804. Ele é reajustado todo ano em julho. Então, em julho, esse salário mínimo de São Paulo vai sofrer um reajuste. E isso daí é permitido que, no caso aqui, quem mora em São Paulo, o secretário de Mobilidade Urbana possa fazer isso daí e falar, não, aqui em São Paulo nós queremos que nessa casa da corrida aqui de 8,50 para até 2 km, nós queremos que aqui em São Paulo seja 9,50. Pronto, acabou. É a lei do Estado e a operadora, a plataforma vai ter que obedecer. Esse projeto, ele traz alguns aspectos positivos e a grande maioria vai continuar do mesmo jeito que está. Esse lance da remuneração, ele está muito nebuloso. Eu espero que o Marlon e outros colegas nossos, alguns caras da categoria que estejam lá em Brasília, dê uma arrochada aí no deputado Augusto Coutinho, para que ele possa mexer nesse lance aí e colocar uma remuneração adequada ao motorista. Porque aqui o que acontece? Na realidade, essa cobrança, ou melhor, esse pagamento, essa remuneração para o motorista, ela é focada em cima da cobrança do passageiro. Eles viram que o passageiro não pode pagar mais de R$ 8,50. E aí estipularam um reembolso para as plataformas na forma de taxa fixa, taxa de percentual por corrida e uma taxa híbrida ou conjugada, onde seria a taxa fixa mais um percentual de 15% por corrida. Então, o que eu estou vendo aqui? Que o projeto, na realidade, quer situar a nossa categoria dentro do cipoal do trabalhismo, porém, ele vê só quanto é que o passageiro vai pagar. É mais ou menos como se ele fizesse para os metalúrgicos, tá? Ó, as fábricas podem pagar para o metalúrgico aí X mil reais, para os engenheiros metalúrgicos X outros R$ 1.000. É assim, ele está fazendo o que dizendo, né, no caso, o que as fábricas têm que pagar. E no caso aqui ele está dizendo o que o passageiro tem que pagar. Eu vejo esse projeto com alguns avanços para nós, mas mais para o passageiro, porque ele está limitando o pagamento do passageiro. E é claro, quando ele limita o pagamento do passageiro, ele limita o nosso. Vocês entenderam? Porque, como eu já disse em vários vídeos aqui, inclusive vídeos que eu fiz para passageiro, o passageiro não paga R$ 10 e eu recebo 20. Não existe, não funciona dessa forma. O passageiro paga R$ 10 e eu recebo R$ 6,15, R$ 5,99. Essa que é a lógica do sistema. Então, falo para vocês, se vocês conhecem algum deputado, ou se não conhece, entra lá, ó, tá aí, tá no fundo aí, aliás, está aqui no fundo, né? Entra lá, Câmara dos Deputados, vê quem é o deputado do seu estado e manda um e-mail para ele. Poxa, deputado, você precisa fazer isso aí. Inclusive nos dois, no autor do projeto e no relator. Manda para os dois aí, porque é para eles poderem se atinar aqui, precisa dar uma melhoradinha nisso daí. Porque vocês saibam, gente, pressão popular é muito importante. Como eu já coloquei no vídeo atrás aí, em 2013, o ônibus subiu e o povo foi para a rua, fez... Tudo bem, não precisava queimar, não precisava fazer, só ir para a rua e fazer um pouquinho de bagunça, tudo bem, mas quebrar, queimar, o ônibus não precisava. O que aconteceu? A tarifa voltou. Somos nós, cara. É a nossa pressão que vai fazer essa coisa mudar. Então, motorista, tira esses dedos aí das pegadinhas e entra lá na Câmara dos Deputados, vê quem é o deputado do teu estado, ou você lembra quem você votou, e põe lá. Vê também do autor do projeto, do relator, do Augusto e do Gastão, e dá uma reclamada lá para eles, que a gente precisa fazer pressão, gente. Se eles não mexerem nisso daí, vai continuar igual, ou até pior, porque eles não estão falando em minuto com o passageiro dentro do carro, ou minuto rodado.
E se não está na lei, tu acha que elas vão pagar? Aqui, Gerarda, se alguém cobrar, mas não está na lei. Se não está na lei, você não é obrigado a fazer. Aliás, já diz o artigo 5º, inciso 2 da nossa Constituição, nenhum brasileiro, isso aí até inclui empresas, é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por força de lei. Fala, molecada. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!